Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra que Deus me deu nessa tarde, que está em Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. Marcos, capítulo 1, versículo 12 e 13. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. O Espírito Santo levou a Jesus para o deserto. E ali estava no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras, e os anjos o serviam. Queridos, essa palavra diz respeito a Jesus. Mais uma das passagens de Jesus que muito tem nos ensinar. Jesus tinha acabado de passar por uma das mais tremendas situações da sua vida. Quando ele era batizado por João Batista, a expressão do amor de Deus, o batismo, a pomba, as palavras dizendo que Jesus era o seu filho amado, no qual ele se alegrava. Um momento tremendo, onde certamente o coração de Jesus alcança a plenitude do regozijo e da satisfação. Jesus falou, Deus falou com Jesus. Deus confirma em Jesus o seu Filho amado. Deus dá um presente tremendo. Algo que faz com que Jesus se encha de alegria. E nós passamos muitas vezes por situações onde o nosso coração se alegra. O engraçado é que logo depois que isso acontece, o Espírito Santo de Deus, que habitava em Jesus, o leva para o deserto. Nós temos uma ideia, e muitas vezes essa ideia é uma ideia forte, de que deserto é um local de aridez, um local de problemas, um local de dificuldades. Quem já ouviu essa expressão? Eu estou passando um grande deserto. Quem pode levantar a mão para que eu possa ver? Já ouviu essa expressão? Quem já disse essa expressão? Eu estou passando um grande deserto. Amém. Engraçado, não é o problema do deserto. O problema pode estar em nós. O deserto pode ser grande ou pequeno, ou a luta pode ser grande ou pequena, na medida em que você crê em Deus. Entende os propósitos de Deus para a tua vida. Muitas vezes passamos lutas que nós lutamos para não entender por que passamos. E isso parece que faz com que o problema aumente mais ainda. E é justamente sobre isso que eu quero estar falando hoje, com base nessa palavra. Amados, o deserto, para quem está sobre um propósito de Deus, não é problema. É oportunidade. É oportunidade para crescer. É a oportunidade para ter maturidade. Mas para que isso aconteça, eu preciso entender que Deus está no controle. Que Deus tem o melhor para mim. Outrora não fosse isso, Deus não teria dado o seu Filho amado, como está em João 3,16, para morrer no nosso lugar. Essa palavra, amados, não está falando sobre salvação, nós já temos salvação. Quem está em Cristo Jesus já tem salvação. Quem está em Cristo Jesus, quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, quem levantou e falou: Pai, perdoa os meus pecados. Eu não quero mais andar por esse caminho, mas a partir de agora eu quero andar por esse caminho, o seu caminho. Já está salvo. Essa palavra tem a ver com o nosso dia a dia, com o nosso chamado. E quando eu falo chamado, amados, eu estou falando da nossa vida. Muitas vezes quando nós somos perguntados: irmão, qual que é o teu chamado? Aí você já começa a imaginar: meu chamado é louvor. Meu chamado é para adorar. Meu chamado é para pregar. Meu chamado é para ser pastor. Meu irmão, antes de qualquer coisa, é necessário que nós venhamos entender que, em primeiro lugar, o meu chamado é para honrar e glorificar a Deus. O meu chamado é para servir a Jesus. Dar a Ele primazia, dar a Ele
o primeiro lugar da nossa vida. E é justamente o que Ele quer de você, meu irmão. Ele quer a tua vida. Ele quer que você entenda que o teu chamado é viver de tal forma que o nome dEle seja glorificado. Então o principal interessado, queridos, o principal interessado de que tudo vá bem na tua vida é Deus. Quem está passando luta aqui? Momento difícil, complicado. Eu também estou levantando a mão aqui. Tenho as minhas lutas. Meu irmão, Deus é o principal interessado em resolver o teu problema. Eu creio. Eu tomo posse dessa verdade. Agora, por que eu estou passando essa luta? Por que eu estou passando essa privação? Quando eu entendo isso, eu paro de murmurar. Quando eu entendo isso, eu paro de reclamar. Eu paro de afrontar Deus, a sabedoria de Deus, os propósitos de Deus, os planos de Deus. Eu paro. E começo a falar: Deus, eu vou fazer o melhor para ti. Eu vou aproveitar essa oportunidade. Não vou abrir mão das tuas promessas para mim. Nada está perdido, pelo contrário. Eu estou passando isso, mas para a glória do teu nome eu vou vencer. E muitos saberão. Aqueles que achavam que eu já estava caído, aqueles que achavam que eu já estava num buraco, vão ver que eu estou de pé. Mas vão ver mais ainda. Não fui eu. Eu sou especial. Não foi meu braço. Não foi minha perna. Mas foi Deus que me levantou. Foi Deus que me colocou de pé. Foi Deus que me abençoou. Foi Deus que me restaurou. Foi Deus que me lançou para longe. Foi Deus que me fez conquistar. As pessoas vão conhecer através da tua vida, meu irmão. Agora, por que eu passo luta? Vamos ver em Jesus. Tão logo Jesus recebe aquela tremenda experiência, passa por aquela tremenda experiência. Ele é cheio da presença de Deus. A pessoa que ele mais amava, que ele tinha mais carinho, vem e fala: vai que eu estou contigo, você é o filho que eu me alegro. É como se a pessoa mais importante da tua vida, meu irmão, viesse e falasse para você: pode ir, que eu estou do teu lado. Aquele cara que você soubesse que tinha força para te sustentar, tinha dinheiro para te bancar, tinha tudo para fazer você chegar e falar assim: pode ir que eu garanto. Vai lá, abre esse negócio. Abre esse negócio que eu garanto. Se tiver algum problema, eu estou junto. Eu sou teu fiador. Deus falou isso para Jesus. Naquele momento Jesus poderia parar e falar assim: agora eu vou curtir esse momento. Agora eu vou relaxar. Agora eu vou ficar lembrando, agora eu vou ficar desenhando, agora eu vou ficar... Não aconteceu nada disso, queridos. Logo depois que houve esse fato tremendo na vida de Jesus, o Espírito Santo, que habitava em Jesus, o leva para um deserto. E no deserto Deus faz isso por quê, queridos? Porque Deus sabia da importância daquela experiência na vida de Jesus. Jesus tinha uma grande obra para ser feita, um grande trabalho para cumprir. E para que ele pudesse cumprir aquele trabalho, ele necessitaria, antes de ter autoridade para curar, antes de ter autoridade para libertar os cativos, expulsar demônios, autoridade sobre Satanás, ele deveria ter controle sobre si próprio. Não era Deus que estava tentando Jesus Cristo, e sim Satanás. Deus não tenta ninguém. Satanás tentava Jesus a fim de fazer com que ele perdesse o seu propósito. Mas quando Jesus vence a tentação, quando Jesus vence a Satanás, ele se enche de autoridade, ele se enche de poder, ele ganha uma das lutas que são mais difíceis de ser ganhas: controlar a si próprio. Antes de Jesus dar ordem nas questões externas, Jesus aprendeu, através de uma experiência de luta, de tentação, a controlar as questões internas. Nós aprendemos com esse texto, queridos. Muitas vezes Deus permite você ser tentado para que você possa crescer,
para que você possa se fortalecer. Deus tem poder para derramar sobre a tua vida. Da mesma forma que Jesus tinha uma obra a ser feita, cada um de nós temos uma obra a ser feita. Deus espera algo a ser feito através de você. Eu posso falar várias e várias coisas que talvez você não tenha pensado, que diz respeito à obra de Deus na tua vida, que diz respeito ao teu chamado, à importância do teu chamado. Quem é casado aqui? Teu casamento é uma das obras de Deus na tua vida. O teu papel é fazer com que o teu casamento prospere. Por si só talvez você não consiga, por conta das adversidades que o mundo tem, mas em Deus. Mas eu estou passando um problema no casamento, então, meu Deus, meu irmão, olhe para Deus e veja que Deus está te dando uma oportunidade para que você cresça e tenha vitória sobre alguma área da tua vida. Foi dessa forma que aconteceu com Jesus. Foi dessa forma que Deus trabalhou na vida de Jesus. Porque comigo tem que ser diferente. Porque muitas vezes eu não aceito a luta. Na verdade, meu irmão, você não tem que aceitar a luta. Mas você, na luta, você tem que aproveitar o que Deus pode fazer. Não fuja da luta. Não abra mão das oportunidades que Deus te dá. Eu sei que luta não é bom, eu sei que luta é ruim, algo que não deveria acontecer. Mas em meio à luta, eu cresço. Em meio à luta eu me torno forte. Um homem, uma mulher que só recebe sim durante a vida toda, é uma pessoa que não sabe lutar. É uma pessoa que tem dificuldade para ser aceita. É uma pessoa que não consegue lidar com os nãos das outras pessoas. Deus tinha um trabalho tremendo para Jesus. E lhe deu uma oportunidade para que Jesus vencesse a primeira tarefa dele, que era si próprio. Como que Jesus poderia se apresentar se ele não conseguisse lidar com a fome? Não conseguisse lidar com as tentações, com as palavras, com as promessas do inimigo? Era necessário que ele passasse por isso. Meu irmão, muitas vezes, a luta que você está passando é algo importante para aquilo que Deus há de fazer para você. Não esmoreça. Não se entregue. Não pense você que Deus não está do teu lado, que Deus não está te guardando, que Deus não está te protegendo, que aquilo é injusto. Nós precisamos parar de questionar e começarmos a acreditar que o poder de Deus é muito mais do que qualquer luta. E ao invés de nós estarmos retrocedendo, temos que começar a ir para frente. A reivindicar em Deus: Senhor, o que Tu tens para mim? Tu permitiste, Tu me deste esse casamento. Eu reivindico no nome de Jesus que Tu me dê discernimento, me dê capacidade. Mas isso, meu irmão, vai vir diante do quê? De um posicionamento de fé. A voz do Espírito falando para Jesus é a voz da palavra que fala conosco. Se Jesus não tivesse ouvido o Espírito, ele não teria passado por aquele momento, por aquela aprovação, que deu ele a autoridade para vencer o inimigo. Se você não ouve a palavra de Deus, como você pode saber a direção que você tem que tomar? E muitas vezes, a tentação diz respeito a coisas relacionadas a caráter, a postura. Deus quer transformar a tua vida, meu irmão. E o modo de Deus, e o modo que Deus usa, diz respeito às coisas desse mundo, do teu dia a dia, das tuas tarefas, das tuas escolhas. É algo muito importante, que ao entender a necessidade da luta, nós vamos entender como resolvê-las. Nós saberemos como devemos orar para que nós passemos por aquele momento. O povo de Israel, por não saber,
o que Deus queria ficou por muito tempo no deserto. Um caminho curto demorou tanto, porque eram teimosos, tinham um coração endurecido, não queria se submeter, demorou para tirar do coração o Egito e seus ídolos e seus pecados. Quanto antes entendermos o plano de Deus para nós, mais e mais e mais rápido, nós vamos sair do problema. Mais rápido nós vamos vencer aquilo que nos tem tentado, que tem sido um obstáculo para nós. Agora eu pergunto, qual é a luta? Talvez você não responda, porque você já sabe no Espírito Santo de Deus qual é a solução. Talvez eu pergunte para você quanto tempo ainda você vai passar. Talvez você já fale assim, eu já sei o tempo que Deus tem para mim. Eu não tenho mais medo. Meu irmão, muito antes que você imagine, vai vir a tua solução. Porque da mesma forma que Deus tinha urgência na obra de Jesus, Deus tem urgência para você. O segundo ponto desse estudo fala, imediatamente o Espírito manda para o deserto. Do deserto já nos falamos, agora eu quero tentar a questão da urgência. Urgência do chamado de Jesus. E eu já faço logo um paralelo, queridos, sobre a urgência da tua vida. Deus não quer que você fique parado, meu irmão. Deus não quer que você fique preso em problema. Deus não quer que você perca mais tempo. Pastor, eu não consigo caminhar. Pastor, eu estou com dificuldade de vir à igreja porque eu estou tão desanimado. Meu irmão, em nome de Jesus, Deus quer te resolver isso hoje. Porque a tua vida é importante para o chamado de Deus, é importante para o ministério. Deus quer te usar. Então essa imediata atitude de Deus com Jesus diz respeito à imediata atitude que Ele quer tomar com você. Desde que você entenda que a luta breve, a luta passageira, serve para te aperfeiçoar, para te capacitar, para te levar para um outro padrão, para se desembaraçar dos seus medos, das suas vergonhas. Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Essa parte é nossa, eu tenho que vencer. Muitas vezes nós encontramos, ao ministrar, aqui na igreja, pessoas que nós perguntamos para ela, por que você não larga da bebida? Eu não consigo. Toda vez que eu estou diante daquilo, eu fico tentado. E acabo pecando. Meu irmão, Deus quer libertar muita gente hoje da bebida. Deus quer libertar hoje muita gente do vício. Do seu vício. Seja bebida, seja droga, seja mentira, seja pornografia, seja o que for. Deus quer te libertar. Mas sabe quando isso vai acontecer? Quando você der o primeiro passo. Quando você tomar a atitude de falar assim, eu não quero mais isso. E quando isso for feito, meu irmão, você vai ouvir a voz de Deus. Eu estou contigo e vou te ajudar. Jesus estava naquele deserto, em meio àquela situação de fome. E o texto fala que Jesus estava em meio às feras. Mas nenhuma daquelas feras atacaram Jesus. Porque os anjos do Senhor estavam ali e guardavam e protegiam Jesus. Livravam ele dos ataques das feras e tudo aquilo que ele precisava a fim de cumprir aquele propósito que Deus tinha com ele, que era o jejum. Os anjos preservaram Jesus. Amados, Deus está falando contigo. Existem anjos, ministradores, separados por Deus para te guardar. Você não está sozinho nessa luta. Você não está sozinho nessa batalha. O Senhor está do teu lado. Mas uma coisa que não aconteceu com Jesus também não vai acontecer com nós. Tinha uma atitude que dependia de Jesus e nisso os anjos não se intrometeram. Jesus tinha que vencer aquela tentação. Jesus tinha que vencer aquela prova. Jesus tinha que passar por aquele espaço. Todo mais os anjos serviram. Eu não sei qual é a tua luta, meu irmão. Mas a palavra nos ensina. Lá em 1 Coríntios 10, capítulo 13.
não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também escape, para que possais suportar. Está lá em 1 Coríntios 10, 13. Em tudo, os anjos serviram a Jesus. Somente aquilo que dizia respeito a Ele, eles não fizeram, que era vencer a tentação. Meu irmão, enche o teu coração de esperança hoje. Encha o teu coração de alegria hoje. Tome posse dessa verdade. Deus permitiu Jesus ser tentado para que ele pudesse crescer. A luta que você está passando hoje, meu irmão, não é para a tua morte. É para a tua vida. É para a vida daqueles que Deus haverá de colocar diante de ti. A luta que você está passando hoje é para aprender a saber o valor da vitória de Deus. É para te dar uma oportunidade de ter testemunhos para compartilhar com outras pessoas. A tua vida, meu irmão, é uma bênção. Você é um querido do Senhor. O Senhor tem alegria e Ele quer te dar cada vez mais. Mas Ele precisa que você se posicione. Não tema a luta, encare a batalha, sabendo de uma vez por todas que aquilo não vai te derrotar, que aquilo não vai te destruir. E no tempo oportuno, no tempo do Senhor, você vai ter a tua vitória, você vai ter a tua conquista, você não vai ser envergonhado, pelo contrário, se você vencer os passos que você tem que dar, meu irmão, você vai experimentar o melhor do Senhor, você vai se regozijar alegremente da presença de Deus. Mas está na hora de nós darmos um passo, falar: Senhor, eu estou na luta sim, mas eu creio na minha vitória. Eu estou passando um momento difícil, mas não vou deixar que isso me cale. Não vou deixar que isso me envergonhe, pelo contrário, eu vou me colocar de pé para que o Senhor possa me ver. Eu vou colocar de pé para que as pessoas possam me ver também. Você vai ser vitorioso, meu irmão. Mas muitos estão parados. Não consigo parar de beber. Não consigo largar a pornografia. Não consigo deixar de mentir. É muito forte para mim. Meu irmão, não tem nada forte ou suficientemente forte que Deus não possa te ajudar. E hoje, de fato, Ele quer te colocar no lugar onde a escolha é tua, onde o posicionamento é teu. Você vai dar o primeiro passo, e logo nesse primeiro passo, você vai sentir o Senhor pegando pelas tuas mãos e falando assim: agora é comigo. Agora eu vou te levar. Agora eu vou te mostrar o caminho. Se não for o Senhor, queridos, nós não conseguimos vencer. Seja qual for a circunstância, se não for Deus, nós não vamos ter vitória. E Ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas Ele não tirou nenhum dos seus grandes heróis da batalha. Ele tirou na batalha, Ele tirou no problema, Ele tirou na circunstância errada. Se você está no problema, meu irmão, se você está na batalha, você está no lugar certo para Deus te livrar. Você está justamente no momento onde Deus vai te dar graça, Ele vai te dar a salvação. Daniel, homem fiel a Deus, orava e não deixou de orar quando veio uma lei mentirosa, maligna, para tentar destruir ele. Ele falou: não, isso não vai me impedir. Ele tomou uma atitude. Ele não retrocedeu. Ele não temeu. Mas isso não livrou ele da cova dos leões. A fidelidade de Daniel não livrou ele da cova dos leões. Ele foi lançado na cova dos leões. Mas na cova dos leões, ele foi liberto pelo poder de Deus. Os anjos do Senhor fecharam a boca dos leões. Os mesmos anjos que lidaram com os leões lá com Daniel, lidou com os leões que estavam ali cercando Jesus. São os mesmos anjos que o Senhor deu ordem. Como está escrito em Hebreus capítulo 1, versículo 14. Não são porventura
todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Nós, Deus mandou anjos, Deus seres ministradores para nos servir, para nos dar proteção. Meu irmão, se alguém te perguntar agora, qual é a tua posição? Você vai poder falar assim: eu estou no lugar certo para a salvação do meu Deus. A luta não pode ser problema para você, meu irmão. A luta não pode ser um obstáculo que te prenda. A tentação, a possibilidade do pecado não é algo forte que vai te amarrar para a destruição. Mas tem que ser a oportunidade que você vai falar assim: Deus, eu estou fortalecido em Ti. E da mesma forma que Jesus venceu aquela tentação, eu vou vencer. Da mesma forma que Daniel foi livre da cova dos leões, eu também vou ser livre dos problemas que eu estou passando. O problema de Daniel era uma cova cheia de leões famintos. Eu não sei qual que é o teu problema, meu irmão, mas eu sei que você pode ser liberto se você acreditar que o primeiro passo demonstra a fé que você tem no Deus tremendo que você tem. Hoje Deus está te convidando a dar um passo de fé na direção das pequenas vitórias. Vencer o teu eu, vencer os teus medos, as tuas vergonhas, aquilo que tem te feito pecar, aquilo que tem feito você se tornar fraco diante do problema. Hoje você tem, para a glória do Senhor, a oportunidade de dar um basta nisso. Principalmente sabendo que Deus tem urgência na tua vida. Chico, Deus quer te usar. Se tem alguma coisa que está te impedindo, é hora de colocar diante da cruz e falar: Senhor, eu não quero mais isso aqui para mim, não. Não quero mais isso. A irmã vai falar assim: tem muitas coisas me prendendo. Meu irmão, está na hora de colocar diante da cruz do Senhor. E falar: eu não quero que isso mais me prenda. E o Senhor está ansioso para que isso seja feito nessa noite, meu irmão. Porque Ele quer te usar de forma desembaraçada. Ele quer te dar uma unção poderosa, uma unção capacitadora. Ele quer te dar alegria do Senhor, Ele quer te dar confiança. Ele quer te colocar diante de grandes pessoas para que conheçam Deus da tua vida. Mas é necessário que você fique de pé e fale assim: eu não quero mais viver debaixo do jugo do pecado. Eu não quero viver mais temendo a luta. Eu não quero mais me esconder quando eu estiver passando um momento difícil. Eu quero ficar de pé e clamar mais alto ainda. Aí sim que eu vou na igreja, aí sim que eu vou ler a palavra, assim que eu vou buscar oração. Eu não vou me calar. Deus tem esperado esse posicionamento de você. E eu sei que é isso que você quer, meu irmão. Outrora não fosse assim, você não estaria aqui. O Senhor hoje quer te ensinar que a tentação te traz maturidade, te traz crescimento. Para quem vence a tentação é bênção. E você pode sim vencer toda espécie, todo tipo de tentação. Você pode dizer não para todas as investidas de Satanás para a tua vida. Fazer como Jesus fez. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não, nem só de pão o homem viverá. Mas para que isso seja feito, meu irmão, você tem que se debruçar na palavra de Deus. Para que isso aconteça, você tem que tomar posse da palavra do profeta. Da palavra que você está recebendo agora e falar assim: Deus, eu tenho vitória sim. Essa luta é passageira. E na tua oração você vai falar: Senhor, eu estou passando esse momento de dificuldade. Eu estou passando esse momento difícil, mas isso não é para minha morte. Não é para bancarrota da minha empresa. Não é para falência dos meus negócios. Mas é para que o seu nome seja glorificado, Senhor. É por isso, Pai Todo-Poderoso, que eu estou aqui, mas eu quero sair daqui e vou sair não pelo meu braço, mas pela força do meu Deus. E o meu Deus que me faz saltar as muralhas, o meu Deus que faz com que os portões de bronze sejam arrebentados, o meu Deus que quebra todo o grilhão, vai me levar para fora desse buraco, como levou Daniel. Meu irmão, é hoje. É hoje que você vai experimentar o sabor agradável da voz doce do Senhor, dizendo para você:
Tu és o meu filho e eu me alegro na tua vida. Torne-se em pé e veja o que eu vou fazer para ti. Se posicione convictamente. Ore com ousadia. Ore com ousadia. Não teme em pedir, Senhor, eu vou sim ser vitorioso sobre esse problema. O meu casamento vai ser restaurado. E as pessoas que viram as brigas, que viram as mazelas, que viram as vergonhas, vão ver a tua glória, Jesus. Mas você tem que entrar com ousadia na presença do Pai. Aquela empresa que você tem, que não dá jeito, que não tem condição, é dívida para lá, é dívida para cá, a coisa não acontece. Meu irmão, a palavra fala, a palavra ensina, você ouve, você recebe no coração, você tem que colocar em prática. É hora de falar não para corrupção, é hora de não falar não para sonegação, mas não vai dar jeito, vai piorar. Piora para quem não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus entra num patamar de bênção. Não é um impostinho sonegado, meu irmão, que resolve o teu problema. Não é uma mentirinha aqui, outra ali, que vai fazer com que você vá para frente. Mas é o poder de Deus manifesto para a glória do nome do Senhor. Mas quando você se posiciona dessa forma, meu irmão, é a forma que Deus quer. Estou vencendo o mundo. Estou vencendo a Satanás. Estou vencendo as estratégias de Satanás. Estou vencendo as oportunidades que Satanás quer me dar. No nosso último encontro, tem um irmão aqui da igreja que logo ele vai dar esse testemunho. Testemunho tremendo. Deus falou para ele que ele receberia muitas oportunidades. Seria muito conhecido. E Deus avisou para ele na oração, falou, olha, mas toma cuidado. Porque muito dinheiro maldito vai querer chegar na tua mão. Não aceita. Você não precisa dele. Aquele irmão guardou essa palavra. Nesses dias ele veio me contar o testemunho. Ele falou, do jeito que orou, aconteceu. Nunca na minha vida, tantas vezes, eu recebi ofertas e fazer coisa errada. Mas não aceitei nenhuma delas. Tomei partido de um caso e tomei ele para mim. Mas falei, vai ter que ser do meu jeito. Não vou mentir, não vou comprar nada, não vou fazer nada de errado. Se aceitar assim, eu tomo, aceito. Ele teve uma vitória que ele jamais imaginaria que viesse a ter. O escritório dele, amados, para a glória de Deus, cresceu 400%. Sem mentira. Sem acreditar que as estratégias do mundo funcionariam para ele. Meu irmão, eu tenho que tomar firme para mim as estratégias de Deus. Quando eu faço isso, eu venço a tentação. E entro no patamar da bênção. Eu entro no círculo de proteção dos princípios de Deus. O inimigo não mexe. O inimigo não tem vitória. Eu queria terminar essa palavra dizendo para você, meu irmão. Se você tem recebido na tua mente investidas de Satanás, trazendo tentação para que você faça a coisa errada, e quero juntamente com você encontrar em Deus a confiança de que essa tentação vai ser vencida. E você vai entrar nesse patamar de bênção. Quando Jesus terminou o propósito dele, os anjos o serviram. Eu creio que você vai passar por essa luta, meu irmão. Eu creio que você vai ter vitória sobre essas tentações na sua mente. Esses manjares do inimigo. Essas oferendas do inimigo. Você vai estar com a mente tão protegida pela palavra de Deus, que as flechas, que as setas malignas vão bater e vão cair nos teus pés. Você passará firme, convicto, com ousadia. O temor vai começar a ir embora, porque você vai começar a ver os milagres de Deus acontecendo na tua vida.
Você vai começar a ver a palavra que você lê, que você estuda, se tornar verdade. Porque aquilo que impedia o operar de Deus, já não impede mais. O inimigo não tem mais vitória sobre a tua mente. O inimigo não te faz mais acreditar que as suas estratégias são melhores que as estratégias de Deus. Agora é tempo de oração, igreja. Agora é tempo de nós clamarmos a Deus. Creia que Deus pode te dar força para vencer as tentações que estão sendo lançadas contra você.